paz, Senhor, irmãos.
Vem para adorar, para servir, para louvar, e estamos juntos nessa, né, pastor? Amém. A graça e a paz de Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Vou pedir por gentileza aquele que pudesse colocar de pé. Amém. Olhe para alguém que está do seu lado, diga boa noite, é uma alegria ter você aqui. Boa noite. Amém. Vamos orar, vamos fazer isso. Aquele que quer fechar seus olhos, vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti em nome de Jesus por essa noite, por esse momento, Pai, tão marcante que é a igreja, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que o Teu cuidado nos trouxe aqui hoje. Nós conhecemos que é pela Tua graça, Pai, que o Senhor tem nos sustentado. E ainda que os momentos difíceis, tanto quanto os bons, nós estamos aqui para dizer que nós confiamos em Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai, e essa graça tem nos dado paz, tem nos dado alegria, tem nos dado força. E hoje nós estamos aqui e pedimos a Ti que o Senhor venha trabalhar no meio de nós, Pai. O Senhor está mesmo aqui passeando no meio de nós, passeando no meio dessa igreja, e o Teu Espírito, Senhor, venha confirmar a cada um de nós, Senhor, que somos filhos queridos de Deus, Pai. Apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos erros, nossas falhas, Tu nos ensinou a Te chamar de Pai, um Pai amoroso, um Pai celeste, um Pai que não nos deixa, um Pai que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Espírito Santo, trabalha agora através desses louvores, através, Pai, de cada aperto de mão lá na porta, através das aulas das crianças, através da ministração da palavra. Ó, Teu Espírito venha fazer com que estejamos mais perto, que a Tua glória venha, Senhor, a esse lugar. É o nosso maior desejo essa noite, Pai, e isso com o Teu perdão e a Tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. Amém, glória a Deus. Para quem não sabe, hoje de manhã a gente teve aqui um encontro de conexões, né, onde a gente fala um pouco da missão da igreja, né, pastor, do que a gente acredita, do porquê nós estamos aqui, porquê que nós nos reunimos aqui neste lugar. E hoje isso, ouvindo, né, tudo que foi falado e tudo que o pastor trouxe, me veio essa música que é um pouquinho nova, assim, né? Mentira, é bem antiga, irmãos. E essa música, ela fala muito do que eu sinto, assim, em relação à nossa missão aqui nessa igreja, né? Porque a gente está aqui para servir uns aos outros. Acho que mesmo para quem não esteve aqui com a gente, acho que ouvindo um pouquinho, né, acompanhando um pouquinho da nossa igreja, entende que a nossa missão é o serviço. Então a gente está aqui para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. Então eu quero propor para você nessa noite, para cantar essa canção, e se lembrando mesmo, e colocando no seu coração, e deixando Deus colocar no seu coração esse sentimento, pelo seu irmão, pela pessoa que está do seu lado, porque aqui nós somos poucos, nós, né, é uma igreja pequena, mas nós somos uma família, nós temos um amor uns pelos outros, nós nos preocupamos uns pelos outros, né? Hoje de manhã eu não passei muito bem, quando eu cheguei vários irmãos já me perguntaram, tá, você está melhor, como é que você está? Então, assim, que a gente possa e consiga ter esse sentimento, esse serviço e esse amor pelos nossos irmãos a cada dia. Amém? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tem.
bênção para vocês. Nós aqui estamos aqui servindo a Deus e servindo a vocês. Os irmãos que estão ali na porta estão servindo a Deus e estão servindo a vocês. O pastor está servindo a Deus e está servindo a vocês. Amém? Então vamos cantar mais uma vez. Ministre isso também na vida do seu irmão. Amém? Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Essa é uma forma da gente adorar a Deus também, né? A gente servir e amar o nosso irmão. Amém? Vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja aqui nessa noite. Nós estamos aqui para adorá-lo, para buscar a presença do Senhor nesse lugar. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
louvor que a gente vai cantar, eu tenho ele no meu coração para cantar aqui há um tempo já. Mas nunca dava certo, pastor, porque tinha a hora certa. Deus estava preparando o momento. E essa semana eu tive um encontro com umas amigas minhas, e a gente começou a conversar sobre Deus, sobre a vida espiritual, né? Como a gente às vezes fica fraco, como a gente às vezes duvida, questiona, né, das coisas que estão acontecendo. E uma delas falou uma coisa para mim que me marcou bastante, assim. Ela falou assim: Tamires, quantas vezes você vai crucificar Jesus? Quantas vezes você vai colocar Jesus na cruz de novo? O sacrifício já foi feito. Jesus já foi para a cruz por você. Ele já morreu pelos seus pecados. Ele já morreu pelas suas enfermidades. Ele já morreu para te salvar. E isso ficou no meu coração. E eu fiquei pensando nisso, assim, de quantas vezes a gente duvida, a gente questiona e a gente coloca Jesus na cruz de novo, né? A gente coloca Jesus na berlinda ali, não, tem que crucificar de novo. Cara, quando a gente que tem que olhar para essa cruz, quando a gente que tem que passar por essa cruz e olhar e lembrar o que foi feito por nós, e lembrar o sacrifício dele por nós. Jesus já foi crucificado por você, Jesus já foi crucificado pelos seus pecados, Jesus já foi crucificado pelos seus medos, pelas suas ansiedades, pelos seus sentimentos. Então, relembre isso. Cante esse louvor passando pela cruz, olhando para a cruz e vendo o sacrifício que foi feito por você. Amém? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz
obrigado pelo teu sacrifício, ó Pai. E obrigado por nos trazer à memória, Senhor, e por nos restaurar, por nos redimir todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. Vocês podem se assentar por um momento. Acho que a Bia trouxe surpresa hoje para cá, né, Bia? Convidou pessoas para estarem conosco. Que legal. Deus abençoe muito a vida de vocês. Antes das crianças descerem, eu queria que as crianças viessem aqui à frente. Já desceram, né, Andy? Antes das crianças descerem, só para as crianças virem aqui à frente um minutinho. Nós vamos formar uma filinha aqui. Que lindo. Oi, Gi. Que legal. Aí os maiores. Ô Gui, vem pra cá, você é do Casa Baby. Na mão pro tio. Isso aí, tá faltando. Priscila, você não organiza bem as suas crianças? Pô, como assim? Fala, Andy. Tá com vergonha? Ó o Vini aí, ó. Bom, gente, nós temos uma grande missão, um grande desafio, que é formar uma nova geração de discípulos de Jesus. A gente tem feito isso aqui nessa igreja semanalmente. A Priscila falou um pouquinho hoje sobre o DNA do Casa Kids. Nós queremos unir diversão e aprendizado. Queremos que essas crianças que vêm aqui na igreja, que elas se divirtam, que esse seja um ambiente agradável e familiar, que elas gostem de vir aqui. E ao mesmo tempo a gente tem trabalhado os valores bíblicos com elas. A gente tem um plano, um projeto chamado Projeto Bíblia. A gente apresenta para eles todo o plano de Deus através da redenção de Jesus Cristo. Então, semanalmente eles estão aprendendo que o grande herói deles não é Davi, e o grande herói também não é Josué, e o grande herói Ju também não é Moisés. O grande herói que eles têm, que inspira eles, é Jesus de Nazaré. Essas pequenas histórias da antiga aliança, que na verdade são grandes histórias, apontam para um plano maior, que é a vinda e a chegada do nosso Salvador. Quem vai orar hoje? Ju? Não sei, uma sugestão assim, né? A Ju vai orar para que eles tenham um período muito abençoado de culto infantil. As professoras também, a Marli, Meire e a Liz também estarão ensinando os nossos filhos sobre os caminhos do Senhor. Papai do céu, obrigada por esse dia, obrigada por esse culto que nós temos. Senhor, também abençoa que dê tudo certo hoje, que a gente consiga aprender mais sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vocês podem ir com calma, sem correr. Está aqui conosco também os pais da Luana. A gente tem um presentinho para todas as pessoas que nos visitam, né? Espero que vocês tenham recebido. Que legal. Hoje a igreja está um pouco agitada, Antônio. Hoje teve churrasco, teve um monte de movimento. Nós estávamos aqui desde as 9 horas da manhã e o Natanael ficou comendo churrasco até 4 horas da tarde. Então deu tempo de alguns de nós irmos para casa, tomar banho, né, Andy, e poder retornar. O André, eu não sei se ele tomou banho. Cadê o André? Eu notei que o André estava com a mesma roupa que ele estava hoje de manhã. Eu não sei, Aline, de verdade, se ele deu tempo do irmão tomar banho, mas o André é uma grande bênção, um irmão que tem servido aqui, né, Beth e Madalena, com muita alegria. Gente, eu quero dividir com vocês sobre o momento de generosidade. Quais são as bases que nós temos como igreja acerca da contribuição? Nós acreditamos que a contribuição faz parte da vida cristã.
E as nossas bases é a voluntariedade, generosidade e regularidade. Nós não vamos vir aqui dizer para vocês que se vocês não derem dinheiro na igreja, o migrador, o devorador, as suas finanças vão ser destruídas. Não, na verdade, se nós não contribuímos com generosidade, significa que o nosso coração ainda está amando um Deus chamado dinheiro, chamada riqueza. E nós estamos se curvando à avareza, estamos se curvando em acumular para nós mesmos. Jesus nos ensinou que Ele está disposto a multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a dividir. Tinha um garotinho que tinha uma quantidade de pães e peixes e aquilo serviu para uma grande multiplicação. É claro que era legítimo que ele guardasse para ele. Ele foi ao deserto e ele guardou o pão e ele guardou o peixe. E de repente Jesus fala, olha, tem uma multidão para ser alimentada, cerca de 5.000 homens, talvez 25.000 pessoas, e só tem um garoto provido de pães e de peixe. E esse garoto que estava provido de pães e de peixes, ele não acumulou para si, ele entregou nas mãos de Jesus, e Jesus multiplicou, e aquela quantidade de peixes e de pão foi o suficiente para alimentar 25.000 pessoas, e ainda sobrou muitos cestos cheios. Então a ideia é, seja generoso na sua vida, seja generoso na igreja, seja generoso com seus amigos, seja generoso com seus parentes, seja generoso com seus vizinhos. A marca do Filho de Deus é a generosidade. Se você deseja fazer isso hoje aqui na igreja, nós temos um grupo ali de diáconos, o senhor Valmiro, o Fernando, a Meire, a Charmene, que podem te atender. Se você faz isso no decorrer da sua semana, é um momento agora também de gratidão, de agradecer a Deus. Você pode fazer isso através da nossa chave Pix, que é o CNPJ da igreja, que facilmente você vai encontrar nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por todo o recurso que o Senhor tem enviado para essa igreja. Que o Senhor nos ajude a administrar com sabedoria, com inteligência. E que a gente possa ser também, Senhor, a Tua mão generosa. Que as pessoas que sofrem, que porventura estão em nosso meio, nos ajude, Senhor, a servi-las, nos ajude a acolher essas pessoas. O nosso bairro, a nossa vizinhança, as pessoas, Senhor, que o Senhor tem colocado à nossa volta. Nos ajuda, Senhor, a repartir, a dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós oramos, Senhor, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que traz aqui, no momento que você quiser trazer, você fique à vontade para fazer isso. Nós vamos louvar a Deus com alegria. Adoração.
pessoas que tiveram a oportunidade de estarem aqui conosco. O Léo me abandonou hoje, tá? O Léo da Tamires, que fica ali na mesa de som controlando. Eu estou dizendo porque a Tamires está online. É bom que ela saiba que o Léo me abandonou hoje, que eles vão viajar, então a gente está penando um pouquinho, Valéria, com o microfone, liga, desliga, conecta, não conecta, então fica um pouquinho com essa movimentação na igreja. Eu sei que isso às vezes atrapalha um pouco. E o Léo está de férias por 2 semanas, então eles vão passear um pouquinho. Que Deus abençoe muito o Léo e a Tamires e que seja um tempo muito especial de renovação. Nós temos também a Carol e o Valmerzinho, que estão também passeando de férias, estão na Irlanda, né? Porque que legal, não convidaram a gente. Achei um absurdo isso, poxa. A gente aqui disponível para poder viajar para a Irlanda e eles nem convidaram a gente para ir para lá. E eles devem passar uns 10 dias fora, eu acredito, então 15 dias fora. Por isso nós não o veremos por esses dias aqui na igreja, tá bom? Nós estamos numa série de mensagens pregando sobre o Sermão da Montanha. Na verdade, os irmãos que já estão vindo à igreja com mais frequência sabem que nós estamos pregando já há quase um ano, expondo de Mateus capítulo de número 5, estamos chegando agora em Mateus capítulo de número 7, na verdade chegamos em Mateus capítulo 7, hoje vamos expor a partir do versículo de número 15, e nas próximas semanas, em 1 ou 2 semanas, a gente deve finalizar a exposição do Sermão da Montanha, e nós vamos iniciar em breve uma nova série, nós vamos expor, eu acredito que vamos agora até o final de 2022, falando sobre o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então a gente vai se dedicar um pouquinho a essa carta de adoração de João, às igrejas da Ásia Menor e tudo que envolve ali a igreja do Apocalipse ali no seu início. Então nós devemos navegar aí por algumas semanas, alguns meses. Uma sugestão de leitura, você que tem lido a Bíblia regularmente, a gente tem falado exaustivamente que a forma de nós mantermos a nossa espiritualidade, a nossa vitalidade espiritual, é ler a Bíblia regularmente, é orar regularmente, é jejuar regularmente. Não existe nada de mais novo e não existe nada de mais extraordinário do que homens e mulheres comuns que leem a palavra de Deus regularmente e são alimentados por essa palavra regularmente. Então, a vitalidade espiritual não está no engajamento de grandes eventos, a espiritualidade espiritual não está num culto de grande poder, a vitalidade espiritual não está no momento extraordinário da nossa vida pública, é a nossa vida privada, cotidiana, dia após dia, lendo a palavra de Deus com regularidade, oxigenando a nossa vida espiritual através de orações. É dessa forma que a vida cristã se estabelece, é dessa forma que nós estaremos prontos para enfrentar os desafios da vida. Se você não está lendo nada da palavra de Deus, eu te recomendo a iniciar através do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem uma dinâmica muito legal, muito interessante, e talvez seja uma grande oportunidade para você começar a ler pequenos trechos da palavra de Deus regularmente. E se você já leu Marcos, então comece a ler o Apocalipse, que em breve nós faremos a exposição dele. A série que nós estamos é Blessed, abençoado, falando sobre a ideia das bem-aventuranças. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Faremos a exposição desse texto. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 15. Ouça com fé a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração agora, que a nossa mente seja levada cativa ao trono da Tua graça, e que nós que somos filhos do Senhor, ovelhas do Teu rebanho, do Teu pastoreio, podemos ser guiados por Ti nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei quantos de vocês já brincaram com esses truques de mágica que vendem em shopping. Eu tenho alguns truques bons de mágica. Eu até pensei em trazer hoje aqui, mas achei que não seria tão legal assim. Mas por alguns instantes eu me senti tentado a isso. Quem tem convivência comigo aqui, a minha mãe, por exemplo, eu já pude fazer um truque que eu acho muito legal, de adivinhação. Ela pensa em uma carta e eu vou montando os montes ali, né? E através da montagem daqueles montes, chega um determinado momento que eu acabo descobrindo qual é a carta que ela pensou, e ela fica com aquela cara: nossa, como que você descobriu? Você adivinha pensamentos e etc. É claro que é um truque ali de matemática, né? Você vai contando as cartas e aí você chega em uma conclusão com as contas e etc. Eu não sou de fato o Mr. M que você assistia lá no Fantástico, mas eu estou revelando que isso é um truque matemático, tá bom? Então você conta as cartas, tal, pensou uma que vai cair ali, tal, a 11ª é a carta escolhida. Eu não sei quantos brincaram com aquele dedal. Lembra aquele dedal que vendia, que era da cor da pele? A gente pegava aquele dedal, colocava um lenço fino e aí colocava o lencinho dentro do dedal, cobria, olha, não tem nada na minha mão, tal, etc. E aí depois colocava o dedal na mão e tirava o pano e todo mundo, nossa, que legal, como você consegue fazer isso? Devolvia o pano, colocava o dedal. De novo, não sou o Mr. M, mas estou revelando para vocês esse truque da mágica vendida em shopping, tá bom? Então, e a gente gosta de uma certa forma de brincar de truques de mágica. Por que isso de certa forma nos atrai tanto? Porque o nosso coração ele é profundamente mau e enganoso. Jeremias diz no capítulo 17, no versículo 9: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra coisa, e é uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nós somos atraídos pelo engano. Na verdade, o nosso coração, ele pode ser entendido como alguns anzóis, como algumas ferpas, e de repente, quando algum tipo de engano cai perto do nosso coração, nós somos ágeis em capturar esse engano. Nós somos ágeis em capturar aquilo que de alguma forma nos ilude e nos tira da realidade da vida ou da realidade dos fatos. O nosso coração é mau, o nosso coração ele é enganoso. Talvez você entrou aqui achando que você era a melhor pessoa do mundo, que você tem um coração bom, e porque você tem um coração bom, Deus é favorável a você, as coisas boas vão acontecer com a sua vida, porque você tem um coração bom. Não, o nosso coração é mau, nós somos profundamente pecadores, nós somos filhos da ira de Deus por natureza. Por natureza nós merecíamos a morte e por natureza nós merecíamos o inferno. Mas Deus, com a sua graça maravilhosa, enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar do império das trevas, para nos resgatar do império do engano e nos colocar numa terra firme, numa terra sólida, aonde nós podemos ver através de Jesus a verdade dos fatos, a verdade da vida. Então nós vemos a nossa vida a partir
partir das lentes de Jesus, a partir das lentes do Evangelho, mas nós somos perspicazes em ser atraídos por aquilo que não é verdade, por aquilo que é falso, por aquilo que é engano. E Jesus está agora no momento do Sermão da Montanha, onde ele está alertando os seus discípulos sobre essa relação do engano. Homens maus invadiram a igreja, homens maus estão dominando a religião, eles parecem ser ovelhas, mas eles não são ovelhas, eles são lobos devoradores. Eles vieram para confundir o povo de Deus, eles não vieram para servir e pastorear o povo de Deus, mas eles vieram para ludibriar, para enganar, para fazer com que o nosso coração seja enganchado nos seus falsos ensinos e a gente fique admirado por aquilo que eles estão fazendo, no sentido de que, olha, eles estão enganando pessoas, eles estão enganando o povo de Deus, e de alguma forma isso nos atrai, porque o nosso coração, ele é mau, ele é pecador e ele é enganoso. Esse contexto, ele vem da pregação da semana passada. Jesus falando aos seus discípulos que existem dois caminhos. Sabe essa história que todos os caminhos levam a Deus? No final vai dar tudo certo, basta a gente amar as pessoas, basta a gente ser honesto nas nossas relações, basta a gente ter uma boa moral, basta a gente fazer caridade, justiça social, que no final de tudo nós vamos encontrar Deus, nós vamos encontrar o céu. E Jesus está falando claramente com os seus discípulos, dizendo: não é assim, existem dois caminhos. Existe um caminho que é estreito, que é apertado, que conduz à vida. E existe um outro caminho, que é um caminho largo, que leva à perdição. E o caminho menos percorrido na história de Jesus é o caminho estreito, é o caminho apertado. São poucas pessoas que se decidem a andar pelo caminho menos percorrido, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então, diante desse contexto, Jesus está falando: eu sou o único caminho que leva o homem até Deus. Você não chega até Deus com a sua boa moral, você não chega até Deus com a sua religião. Deus não fica impressionado com os seus atos de justiça, com as suas obras de caridade. Tudo que nós fazemos, por melhor que seja, carrega as manchas do pecado. Nós somos pecadores falidos e nós merecíamos a ira de Deus. Mas pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso à salvação. Então nós somos filhos do caminho, porque nós fomos capturados pelo amor de Deus. Deus amou a sua vida quando você era caído, pecador. Deus amou a sua vida quando você dava as costas para Deus. Então nós queremos ter uma vida de obediência a Deus, não porque nós temos medo de Deus. Deus já nos deu o melhor, que foi Cristo ensanguentado numa cruz para a nossa salvação. Nós não servimos a Deus porque nós queremos as bênçãos de Deus. Nós não servimos a Deus porque nós queremos que Ele cure o nosso filho, que Ele abra uma porta de emprego e que Ele cuide da nossa vida nessa terra, nessa vida transitória e passageira. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus e nós fomos capturados pelo Seu amor, e Ele é tudo que nós poderíamos ter, e Ele é tudo que temos, e Ele é o único capaz de preencher o vazio do nosso coração. Esse é o caminho menos percorrido. Tudo que Deus faz, curar os nossos filhos, curar a nossa vida de uma enfermidade, abrir uma porta, dar alguma bênção relacionada à prosperidade, são vislumbres do céu. Deveria nos lembrar de que nós somos peregrinos e passageiro e que nós vamos morar no céu. A gente já conversou bastante sobre isso, que quando você faz uma viagem maravilhosa ou quando você tem um dia de pleno prazer e plena realização, não significa que a partir daí você precisa organizar a sua vida em torno daquilo. Tem gente que ama viajar e a vida dela é organizada em torno das viagens que ela pode programar. Viajar é algo maravilhoso, é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Deus criou o mundo com tantas coisas
lindas, maravilhosas. Deus criou o mundo com aromas, com sabores, com tanta coisa diferente, com texturas, né? Às vezes a gente vai de repente para o norte do país e a gente come ali uma tapioca feita ali na beira da praia, uma coisa maravilhosa. Ou a gente toma aquela água de coco e aquilo vem de uma forma nos hidratando, e aquele sabor, aquele aroma, aquilo nos traz uma sensação de prazer, de felicidade. Mas essa sensação de prazer e de felicidade deve nos apontar para algo maior, deve nos apontar para o céu e para a glória de Deus. Então não adore as coisas criadas, não seja um idólatra da sua família, não seja um idólatra de uma vida de viagens, não seja um idólatra da criação dos seus filhos. Adore a Deus e ame e sirva a Ele o máximo que você possa servir, e faça dessas coisas que são coisas boas, maravilhosas que Deus criou, para dar glória a Ele como vislumbres daquilo que vai acontecer no céu. Amém? Amém. Não sei dizer porque a gente tomou esse caminho hoje, tá? Mas a gente foi um pouquinho por esse caminho. Qual que é a ideia central da pregação de hoje, que eu quero comunicar a vocês? Devemos estar muito atentos ao engano dos falsos profetas, confrontando cada um deles conforme as Escrituras. Então nós devemos estar atentos. O versículo 15 diz: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas. Jesus está dizendo aos discípulos: tem gente que é do caminho largo, que está se passando por pessoas do caminho estreito. Tem gente do caminho largo que está pervertendo a igreja de Deus. Tem gente do caminho largo que tem uma fala, parece que é agradável ao nosso coração enganoso. Tem gente do caminho largo dizendo coisas que o nosso coração tem um enorme prazer em ouvir e em receber. E essas pessoas não estão falando com a verdade. Essas pessoas estão vestidos em peles de lobo. Eles estão devorando o povo de Deus. Então nós devemos estar muito atentos enquanto ao ensino que nós recebemos das Escrituras. Tem uma igreja no Novo Testamento, que é a igreja de Bereia. Eles eram nobres por uma razão. Eu não sei se vocês lembram a razão da nobreza da igreja de Bereia. A igreja de Bereia, ela era uma igreja nobre porque ela era uma igreja da palavra. Nós somos filhos da palavra, nós somos filhos do Logos. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus esteve no nosso meio. Tudo que foi feito por intermédio da palavra. O pessoal costuma dizer que a reforma protestante foi uma volta à palavra, e de fato foi uma volta à palavra, mas a reforma protestante está em Gênesis, não é isso, André? Quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Nós somos filhos da palavra, nós fomos criados por conta da palavra. Nós devemos amar a palavra de Deus, e o que deve moldar e guiar a nossa vida é a palavra de Deus. A voz profética que nos dá norte é a palavra de Deus. A voz que deve modelar a minha vida com relação à minha esposa, com relação à criação de filhos, com relação ao sistema de governo da igreja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que deve moldar a nossa vida, é o que deve dar o norte para o nosso coração. Mas como nós somos levados constantemente pelo engano, nós não somos tão ágeis como os irmãos de Bereia para identificar um falso ensino, para identificar uma falsa pregação, para identificar um falso evangelho. Por muitas vezes a gente é levado por lobos devoradores, pessoas que não estão preocupados com a sua alma, e pessoas que não estão preocupados em te dar o alimento adequado, mas pessoas que têm a piedade como fonte de lucro, pessoas que se utilizam da igreja como uma forma de projeção pessoal, pessoas que se utilizam da igreja para fama, para popularidade, pessoas que se utilizam da igreja para viabilizar os seus planos e os seus sonhos pessoais. E Jesus está dizendo: cuidado com esses homens, porque esses homens são capazes de destruir a sua vida, de devorar o seu coração. Então acautelai-vos, tenha cuidado com eles. E o primeiro ensino que eu quero trazer desse sermão é que existem pessoas
que parecem ser do caminho, mas eles não são do caminho. Pessoas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Pessoas que você fala, não, ela é cristã, ela tem os valores de Deus, mas se você for conhecer essa pessoa, se você for partilhar da vida dela, você vai perceber que ela não tem parte nenhuma com Deus. Como que a gente pode identificar um falso ensino, um falso profeta? Claro que o contexto do Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre os valores do reino. Nós já falamos sobre bem-aventurados que choram, nós já falamos sobre todos esses valores que envolvem o reino de Deus, a vida de um discípulo de Jesus. Nós já falamos como um discípulo de Jesus deve se portar no mundo, sendo sal e sendo luz do mundo. Mas como a gente pode identificar de maneira objetiva um falso profeta, um falso ensino? Você pode perceber que pessoas que não são do caminho estreito, pessoas que são do caminho largo, eles não falam sobre pecado de maneira objetiva. Porque quando nós tratamos de pecado de maneira objetiva, nós confrontamos o coração do pecador. E confrontar o coração do pecador, por muitas vezes, é ver que o pecador não quer se arrepender do erro e do pecado, e ele pode dar as costas para você. E se a minha identidade está projetada na igreja, nos números, na popularidade, se a minha identidade está projetada no lucro que a igreja e a piedade e o evangelho me dão semana após semana, eu não posso confrontar pecadores, porque à medida que eu os confronto, pode ser que muitos deles não se arrependam e queiram viver como pecadores, filhos do caminho largo, filhos de pessoas que não querem ter compromisso qualquer com Deus e com o evangelho. Então existem pessoas que parecem ser do caminho, mas não são. Como nós identificamos se a nossa igreja está nos trilhos de uma igreja saudável ou não está nos trilhos de uma igreja saudável? Essa igreja precisa falar de forma objetiva dos pecados que nós cometemos. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que sair expondo as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que tornar públicos os pecados dos nossos irmãos. Eu estou dizendo que nós precisamos exortar, corrigir em amor uns aos outros. Hoje de manhã estava falando para um grupo que estava aqui no nosso encontro de conexão, e a gente chegou no momento falando sobre colegiado, sobre a forma de administrar a igreja como um colegiado, e eu falei para eles que eu não sou uma pessoa confiável. De fato eu sou o marido de uma só mulher, de fato eu tenho procurado viver da forma que agrada a Deus, mas eu sou pecador, eu sou falido. Se eu não tiver outros irmãos, outros pastores, outros presbíteros, um conselho administrativo, que seja capaz de me advertir e de me exortar, e de mostrar para mim com amor as verdades do Evangelho. Existem áreas da minha vida que são pontos cegos, que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber. E esses irmãos, essa comunidade de fé, que ama e que serve pessoas, vai ser capaz de me apontar o caminho, vai ser capaz de dizer: Augusto, se arrependa, porque nessas áreas você está pecando contra o Senhor. E eu quero dar ouvidos a esse colegiado, eu quero dar ouvidos a essa comunidade de pecadores salvos pela graça de Deus, e nós somos advertidos, admoestados, instruídos, corrigidos no meio do povo de Deus, no meio da comunidade dos santos. Nós não estamos aqui para dizer que a sua semana vai ser maravilhosa, nós não estamos aqui para dizer que você é o centro da história, nós não estamos aqui para dizer que Deus vai dar tudo o que você precisa. Deus é tão bom para conosco que Ele não nos dá tudo o que nós pedimos. Deus é tão bom para conosco que na sua soberania Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, será que Deus, na sua perfeição, na sua soberania, no seu amor, não saberá nos dar todas as coisas que nós precisamos? Então, quando não há pregação falando de forma objetiva sobre pecado, significa que aquele lugar, aquela pessoa, ou aquele povo não está sendo pastoreado por ovelhas, está sendo pastoreado, cuidado por lobos. A gente precisa ter muita atenção nisso.
Isso é uma advertência externa para nós e uma advertência interna para nós também. No sentido de que nós precisamos cuidar disso como igreja local. Nós precisamos aprender a ter conversas corajosas, a divertir e admoestar os irmãos em amor, para que nenhum de nós se perca, mas para que todos nós encontrem em Cristo a sua salvação. Amém? Eu marquei 10 aqui, estou na primeira, tá? A gente ouviu uma pregação recente de um irmão que ia abrindo vários subtópicos dentro de um tópico único, né? Mas, segundo, como identificar um falso profeta? Não há uma posição clara da parte dele sobre justiça e retidão diante da cultura. A gente está vivendo um momento difícil com relação à cultura e a gente precisa, em determinados momentos, se posicionar, dizer se nós priorizamos isso ou aquilo. Então a igreja, de maneira pública, também precisa, de forma corajosa, assumir os seus valores, mesmo que a cultura aí fora esteja contra os princípios de Deus ou de Jesus. É claro que quando eu falo isso, talvez você esteja pensando na questão da homossexualidade. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que nós precisamos sim nos posicionar, mas eu não estou dizendo que a gente precisa sair como um Rottweiler aí nas redes sociais, tacando todo mundo no inferno e dizendo que todo mundo vai queimar no inferno. Não é bem assim. A ideia é que nós precisamos de fato nos posicionar, mas nós precisamos amar, servir, acolher e integrar. Nós somos uma comunidade de pecadores. Não existe ninguém que seja melhor do que a gente. E nós também não somos melhores do que nenhuma outra pessoa. Então nós precisamos ter essa condição. Quando alguém me pergunta, Augusto, você é contrário à relação homoafetiva? Você celebra casamento? Teve um garoto, Deus tem me dado a oportunidade de celebrar alguns casamentos. Até no sábado eu tive a oportunidade de celebrar um casamento. E ele chegou para mim e falou, puxa, eu tenho um sonho que você celebre o meu casamento. Eu falei, sério? E como que é o nome da noiva? Ele falou, não, eu namoro com um garoto, né? É um menino. Eu falei, poxa, mas eu não vou celebrar o seu casamento então dessa forma. Ele é uma pessoa que a gente não tem tanto contato, mas ele pode ir à minha casa a hora que ele quiser. Ele vai ser muito bem acolhido, recebido, amado e servido, tá? Então precisamos ter uma posição clara. Então existem algumas igrejas ou alguns pastores que querem evitar um pouco esse confronto, porque isso perde popularidade. A gente está agora com 2 pessoas aqui na transmissão, não sei porquê. Não estou brincando. Terceiro, pessoas vivem em imoralidade e permanecem no ministério. É comum a gente perceber pessoas imorais, e que não são corrigidas pela igreja local. Porque a igreja local está sobre aquela persona, sobre aquela pessoa, sobre os talentos e os atributos pessoais daquele líder. Então, como que nós vamos advertir o pastor que cometeu um adultério? Como nós vamos advertir o pastor que roubou as finanças da igreja? Como nós vamos advertir o pastor que tem violência doméstica? Então, lidar com o falso profeta, lidar com os lobos em peles de ovelha, significa, se nós identificarmos imoralidade em nosso meio, de qualquer natureza, nós devemos urgentemente tratar esse problema de imoralidade. Quando eu digo tratar, não significa excluir essa pessoa da igreja, não significa colocar essa pessoa fora da comunhão, significa que essa pessoa deve ter acolhimento, instrução, acompanhamento, mentoria, até que ela se arrependa, se converta do seu pecado e passe a servir a Deus no caminho estreito, não seja do caminho largo. Então, lidar com imoralidade no contexto religioso, às vezes é um problema, é um tabu. E nós precisamos ser corajosos e lidar também com os problemas de moralidade. Por exemplo, uma outra forma de identificar um falso profeta. Pregações e profecias são sempre positivas. Então, estamos sempre escolhendo os textos da palavra de Deus que mais venham massagear o ego da sua membresia,
você é cabeça, você não é cauda, você vai vencer sempre, as coisas boas vão acontecer, e você fica ali massageando aquele pessoal, e sempre quando você tem uma profecia, uma revelação em nome de Deus, aquela profecia, aquela revelação é: Priscila, eu vejo uma grande porta, eu vejo uma chave na sua mão. Tem muitas profecias que se eu ensinar para o Gustavo, ele vai saber passar corretamente para as pessoas, tá bom? Não estou dizendo que a vocação profética encerrou. A vocação profética continua. E existem homens e mulheres que falam assim, diz o Senhor, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E o que essas pessoas falam em nome do Senhor, porque é do Senhor, se cumpre. Mas existem muitas coisas de falsos profetas, de lobos em peles de cordeiro, que querem fazer pregações e profecias que somente agradam as pessoas. Então, existem pessoas que parecem ser do caminho, mas de fato não são do caminho. E Jesus está dizendo: cuidado com esses homens. E ele continua dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Segundo, aqueles que são do caminho, eu falei bastante dos falsos profetas, daqueles que são do caminho largo. Agora deixa eu falar um minutinho sobre aqueles que são do caminho. Aqueles que são do caminho, eles produzem frutos. Como nós podemos avaliar a nossa espiritualidade? Se nós somos cristãos saudáveis, se nós estamos vivendo aquilo que Deus espera de nós. A forma de se avaliar um cristão é através da sua produção de frutos, é através daquilo que ele está produzindo. Quando eu falo produzir frutos, não significa necessariamente em resultados numéricos, tá? Às vezes a gente tem a tendência de avaliar a vida de um cristão através de resultados numéricos. Por exemplo, você pode dizer assim: Augusto, eu estou servindo a Deus piedosamente, eu sou uma pessoa do caminho, eu procuro fazer a vontade de Deus e as coisas não dão certo na minha vida, as portas se fecham, parece que as coisas não andam bem, e eu sou uma pessoa do caminho. O Salmo 73 fala de um irmão nosso que era do caminho, chamado Asaf, que ele tirou os olhos da glória de Deus e ele colocou os olhos nas circunstâncias. Ele estava dizendo: os ímpios se dão bem, as pessoas que são do caminho largo, elas são bem-sucedidas, elas têm dinheiro, elas têm reconhecimento, elas têm saúde, e eu que sou do caminho estou sofrendo, eu que sou do caminho estou padecendo. E aí o Salmo 73 diz que Isaac entrou no santuário, entrou na glória de Deus, entrou na presença de Deus, e Asaf viu o final dos maus, e viu que o final deles era morte e perdição, porque o final do caminho largo é morte, é perdição. Ele parece ser mais atrativo, ele parece ser mais convidativo ao nosso coração, mas o final de tudo isso é morte. E quando ele entra na presença de Deus, e ele vê o final dos maus, ele fala: Senhor, por um pouco que eu não me escorreguei, por um pouco que eu não escapei os meus pés e não fui levado pelo meu coração mau e pelo meu coração enganoso. Então, muito cuidado de avaliar a vida espiritual de alguém a partir de resultados numéricos. Talvez você diga assim: tal pessoa não tem uma vida, ele não tem tanta grana assim, ele não é um cara bem-sucedido, mas talvez ele seja um irmão ou uma irmã extremamente piedosa, que ama a Deus de verdade. E essas pessoas vão morar no céu. O que mais tem me chamado a atenção nos últimos anos na igreja cristã, a igreja, estava pensando nisso hoje à tarde, a igreja não é formada por homens e mulheres que são brilhantes, espetaculares. São poucas pessoas que são extremamente habilidosas e talentosas. Existem essas pessoas também no meio do cristianismo. Mas eu tenho visto senhoras, homens, mulheres, jovens, crianças, que são pessoas extremamente simples, que estão altamente engajados em coisas que são infinitamente maiores do que a própria vida e a história dessas pessoas. Nós estivemos também recente com um casal
de um casal já com 50, 60, eu ia falar de idosos, mas não é, Fê. Um casal com 50, 60 anos, talvez. Eles estão servindo no interior de João Pessoa, um lugar, e aquele irmão me contagiou demais. Ele dizendo com toda alegria, dizendo não, Deus nos enviou para pregar lá. E ele falando, não, mas qual é o tamanho da cidade? Não, a cidade deve ter 15, 16 mil pessoas. 12 mil pessoas. E quem foi para lá? Não, foi eu, a minha esposa, eu acho que ele tem 3 ou 4 filhos. E foram os meus filhos. Eu fiquei pensando, o que vai ser desses filhos? Qual é o futuro? Qual é o estudo? Qual é a condição social que eles vão ter? Talvez não vão ter grandes coisas nessa vida, nessa terra, nesse mundo, mas estão enraizados fazendo uma obra com alegria e com satisfação, levando pessoas a conhecer Cristo. Talvez o seu chamado não seja esse, servir numa cidade pequena, mas o que eu quero dizer para você, a forma como um cristão é avaliado na sua produção de frutos, está no versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a forma que nós fazemos um diagnóstico da nossa espiritualidade, da nossa produção de frutos? Você está fazendo a vontade de Deus? Não importa se as coisas estão dando errado, não importa se você não tem resultados aparentes, se você está no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para você estar. Se você está fazendo a vontade de Deus, não importa se as pessoas estão sendo opositores, não importa se você está sofrendo, não importa se você está chorando, não importa se está muito difícil, o Deus que te chamou é o Deus capaz de sustentar a sua vida, é o Deus capaz de te dar suporte, é o Deus capaz de te dar alegria, é o Deus capaz de cuidar da sua história, é o Deus que faz do caos uma bela criação. Tudo estava um caos e Deus disse, haja luz e houve luz, haja divisão nesse caos, e o Espírito de Deus estava pairando e cuidando daquele caos, e Deus fez do caos uma linda criação. Então a nossa preocupação como filhos de Deus estamos fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo a vontade de Deus, mesmo que você esteja atravessando o pior momento da sua história, da sua vida, esse será o seu melhor lugar. Se você está fazendo a vontade de Deus, não importa o problema, não importa a dor, não importa o sofrimento, mas você está no lugar mais seguro que você poderia estar. Fazer a vontade de Deus nos coloca contra o pecado, nos coloca contra a cultura, nos coloca diante de uma luta interna nossa, que somos pecadores, nos coloca diante das pressões externas que estão vindo. Então nós estamos em constante guerra, nós estamos em constante batalha, porque nós estamos lutando todos os dias contra os falsos ensinos, e por muitas vezes o impostor está dentro da gente mesmo. Por muitas vezes os falsos ensinos não estão emergindo de fora, estão emergindo do nosso próprio coração. Então quero encerrar essa mensagem de hoje, não sei se eu falei muito ou não, quero encerrar essa mensagem de hoje dizendo, cuidado, tenha cautela, o seu coração é feito um anzol, e ele com facilidade engancha com o pecado, com aquilo que é mal, com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não confie em você mesmo, esteja sempre duvidando do seu coração, das suas intenções, e permita que a palavra de Deus molde o seu coração. Quanto mais distante você está da palavra de Deus, mais próximo você está dos desejos e das intenções más do seu coração. Quanto mais você se rende à palavra de Deus, mais você é moldado para viver segundo a vontade de Deus. Por isso, somente uma vida que procura fazer a vontade de Deus, à luz da palavra de Deus, é capaz de produzir frutos. A vida do cristão
produz frutos, porque nós somos filhos da palavra, nós somos filhos de Deus, e essa palavra vai moldando o nosso coração. Então, quando você fizer coisas boas, não fique muito orgulhoso de você mesmo, tá? É um fruto, é uma dádiva, é uma consequência, é um efeito daquilo que a graça de Deus, curadora e transformadora, fez na sua vida. Então, ao invés de exibir os troféus da sua bondade, exiba o troféu da glória de Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Acautelai-vos dos falsos mestres. Vamos se colocar em pé. Aleluia. Ô Luana, bem no dia que seus pais vieram visitar, um texto desse, tá louco? Pelo amor de Deus. Deveria ser um texto mais amigável, mais familiar. Um outro casal lindo ali também nos visitando. Venha na próxima semana. É sobre os 2 fundamentos. É mais legal pregar sobre os 2 fundamentos. Mas é muito bom tê-los aqui. Nós vamos orar. Eu espero, irmãos, assim, de verdade, com muito carinho e amor, dizer a vocês que nós precisamos ser esses irmãos da palavra. Às vezes, quando eu ouço coisas que me parecem estranhos, que às vezes é bom para mim, que eu falo, nossa, eu sou o cara mesmo, olha o que ele está falando, eu acho que isso me colocou no centro. E às vezes eu ouço isso com um pouco de desconfiança. Eu falo, será que a palavra de Deus diz exatamente isso sobre mim? Ou será que o meu coração está sendo enganchado por coisas que não são de Deus? Coisas que não são de Deus me levarão à morte. Coisas que são do caminho me levarão à vida eterna. Essa é a dinâmica bela da vida cristã, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nos ajuda a sermos cautelosos, cuidadosos, diante de falsos ensinos, diante de tantas vozes que falam à nossa mente e ao nosso coração. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos dê a Tua graça, para que a gente viva, Senhor, de maneira digna do Senhor, de maneira digna do Teu Evangelho. Pai, que o Senhor nos fortaleça no dia a dia da vida cristã e que a Tua palavra molde o nosso coração, molde o nosso caráter, que a gente possa ver na Tua palavra os pecados que a gente tem cometido, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e voltar o nosso coração para Ti. Deus, nos ajuda, Senhor, a tomar esse remédio tão precioso que é o arrependimento e nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos do Teu perdão eterno e não vivermos uma vida com base no medo e na culpa, mas termos uma vida livre, Senhor, por conta daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Hoje nós estamos um pouco nostálgicos, esse louvor também é mais antigo, mas vamos clamar ao Espírito Santo que desça sobre as nossas vidas, porque assim a gente consegue, né, pastor, identificar e sentir o que é a vontade dele, amém? E
vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, enche a tua igreja, Pai. Que nós possamos ter discernimento, Senhor amado, para identificar, Senhor amado, o que vem do Senhor. Enche-nos, ó Pai, a cada dia. Em nome de Jesus. Vamos encerrar. Na próxima quarta-feira nós vamos ter um pequeno grupo muito especial. A gente tem trabalhado com um pequeno grupo via Google Meet, a vida no Evangelho, e vai estar conosco o pastor Felipe Niel, que é o pastor da Igreja Batista Vida Nova de Caldas Novas. Então vai ser uma grande oportunidade. Ele é um irmão que tem servido muito a igreja brasileira e ele vai estar nos servindo na quarta-feira com um pequeno grupo. Se você não recebe o link de acesso ao Google Meet, fale comigo ou fale com a Priscila ou fale com o André também. A gente pode anotar o seu número de telefone e compartilhar contigo também o link para que você acesse o Google Meet e a gente tenha um tempo ali de aprendizado, de estudo bíblico, de pequeno grupo, tá bom? O pequeno grupo está chegando no final desse semestre, a gente deve ter mais, até o final de junho, mais 2 ou 3 encontros. Depois entramos de férias em julho e retornaremos no mês de agosto, talvez com um novo formato, com um novo modelo, e vamos de agosto até novembro, tá bom? O pequeno grupo é uma forma de estudo bíblico que a gente tem feito e por conta de pandemia e tudo mais, a gente tem utilizado até agora o Google Meet para essa conexão, tá? E também trabalho, deslocamentos, é difícil às vezes se deslocar, se dirigir até um local e tem sido uma forma também de servir as pessoas através do Google Meet, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, te louvamos, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pelos louvores cantados, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, e todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma linda semana.